De acordo com o boletim epidemiológico da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, pela segunda semana seguida, a tendência de diminuição na incidência em Minas Gerais se manteve. O número de novas mortes no estado passou de estabilidade, ou seja, estava estável, para diminuição. Contudo, essa tendência pode se reverter nas próximas semanas como reflexo da crescente na tendência de novas internações. O principal indicador da pandemia, que é a incidência de novos casos, continua dando sinais de melhoras no estado, mas a manutenção dessa tendência ainda depende mais das medidas de prevenção não farmacológicas. O que é prevenção não farmacológicas? Que não é questão de você ir tomar medicamento, é as medidas que a gente sempre fala e enche o saco aqui de vocês. Utilização da máscara, utilização do álcool em gel, higienização das mãos com o álcool em gel, manter o distanciamento social. A cobertura vacinal ainda é pequena para sozinha diminuir sensivelmente a incidência. Então, nós temos que aliar a vacinação com a sequência das medidas de prevenção, né, que é a utilização dessas medidas. Após 2 semanas seguidas de estabilidade, o sul de Minas registrou na última segunda-feira agora a segunda semana seguida de diminuição na tendência de novos casos. Todas as regionais se mantiveram na redução da incidência. Desde o dia 24 de junho, a região apresenta tendência de redução nesse indicador. Entre os 10 municípios mais populosos do sul de Minas, há 2 semanas nenhum apresenta tendência de crescimento em novos casos, ou seja, incidência. Mas Poços de Caldas e Pouso Alegre foram de diminuição, subiu para estabilidade nesse indicador. Itajubá, pela 3ª semana, manteve estável a tendência da incidência. Em diminuição desse indicador, se apresentaram Varginha, que foi de estabilidade para diminuição, caiu. Passos, a 2ª semana de diminuição. Lavras, há 4 semanas está registrando diminuição. Alfenas, 2ª semana de queda. Três Corações, há 4 semanas com diminuição. São Sebastião do Paraíso, 2ª semana com diminuição. Já Três Pontas, o cenário, segundo a universidade, aponta que o município está pela 3ª semana seguida em diminuição de novos casos. Na tendência de novas internações, com exceção de Lavras, que apresentou crescimento, e de Três Pontas com estabilidade, todos os demais municípios apresentaram diminuição nesse indicador, especialmente Poços de Caldas, que registrou por 3 semanas seguidas a diminuição. A tendência de novos óbitos se mostrou equilibrada entre os municípios. Metade apresenta diminuição, que é Poços de Caldas, Passos, Itajubá, Três Corações e Três Pontas. Tendência de novos casos se manteve equilibrada. Pouso Alegre em estabilidade e 4 apresentaram crescimento. Varginha pela 2ª semana, Lavras, Alfenas e São Sebastião do Paraíso. O coordenador da pesquisa e professor de epidemiologia, o professor Sinésio Inácio da Silva, traz detalhes em relação a esses números que nós apresentamos aqui e a opinião dele em relação a essa incidência, a essa diminuição de casos que nós estamos tendo em Três Pontas, tanto de novos casos, como também do número de mortes. Vamos acompanhar. Olá, equipe positiva. Olá a quem nos acompanha. Esta semana, que começou no dia 5 de julho, segunda-feira, nós iniciamos com os números bem melhores em relação aos indicadores da pandemia de Covid-19 no sul de Minas e em Minas Gerais. Nós já estamos praticamente há 2 semanas com uma tendência de diminuição de novos casos e, atualmente, uma tendência também, nesse mesmo período, de diminuição de novos óbitos. As internações, por outro lado, elas se apresentam ainda em estabilidade, quase começando a apontar para uma tendência de diminuição. O município de Três Pontas, já há praticamente um mês, registra uma diminuição de novos casos e, atualmente, esta semana, registrou
uma tendência de diminuição de novos óbitos e estabilidade nas internações. Isso se deve, sem dúvida, ao avanço da vacinação, à cobertura vacinal bastante importante já entre as pessoas com mais de 60 anos e o efeito protetor da vacina contra casos graves e óbitos. Mas as medidas de prevenção das prefeituras, das pessoas associadas à vacinação já começam também a fazer efeito, muito provavelmente, na diminuição de casos. Embora nós estejamos ainda com um nível de novos casos por dia bastante alto. Para se ter uma ideia, o número de novos casos diariamente, novos óbitos, ainda se encontra num patamar que é o dobro daquele registrado no começo desse ano de 2021. E em termos de internações, ainda nós estamos num patamar que é 3 vezes maior em relação ao início desse ano. Não por acaso 2021, já se constatou, foi o ano mais letal dessa pandemia. Ou seja, o número de óbitos entre os casos identificados em 2021 foi significativamente maior do que o registrado em 2020. Toda essa situação está associada muito fortemente, apesar dos avanços da vacinação que começaram esse ano, à maior circulação e à predominância da circulação da variante Gama, que é mais transmissível e ela também pode ser mais resistente ao sistema imunológico. Ela gera uma infecção a partir de uma maior carga viral, produz maior carga viral nos indivíduos e pode levar, mesmo em pessoas mais jovens, a quadros de internação. Nesse sentido, o próprio comportamento dos mais jovens, muito provavelmente também por constatarem que essa doença ela não se restringiu mais ou não se restringe a causar casos graves entre a população mais idosa, começa a perceber e se preocupar em evitar ser mais um caso, porque pode vir a ter consequências muito sérias. 10% das pessoas que têm Covid acabam desenvolvendo a chamada síndrome pós-Covid, que são sequelas que duram muitas vezes e têm durado por meses. É importante que nós, neste momento em que a gente começa a ter indicadores melhores, em que a gente começa, vamos dizer assim, virar o jogo, a gente não baixe a guarda, a gente se mantenha atento às medidas de prevenção para que a gente não tome mais nenhum gol e muito menos faça um gol contra nessa luta contra a doença. A pandemia, é sempre bom lembrar, é uma doença coletiva e só coletivamente a gente vai superá-la.